Olá corredor, olá corredora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e hoje você vai aprender como montar a sua planilha de treinos. Então a gente vai ver 3 pontos muito importantes na hora de montar a sua planilha de treinos. O primeiro é quais são os primeiros passos que você precisa para isso, quais são os treinos que você vai colocar na sua semana e quais os complementos que você precisa ter no seu treino, tá certo? E o primeiro ponto, mesmo para a gente começar, é isso aqui, ó. Você precisa ter um calendário ou algo que você possa visualizar os seus treinos. Então, você pode fazer isso no bloco de notas, você pode fazer isso no Excel, pode fazer isso no Google Sheets, pode fazer isso no Google Calendário, enfim, pode fazer no calendário na sua casa e tu riscar, mas precisa ser esse planejamento onde a gente tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu vou montar um planejamento para você de 4 semanas. Então, como você organiza seus treinos mês a mês, tá certo? E a partir disso, a gente vai construindo juntos. Então, quais são os primeiros passos na hora de montar um planejamento? A gente tem 4 coisas que a gente precisa saber. O primeiro é definir quais os dias que você consegue e quer treinar. Então, precisa estar isso muito bem claro. Você vai olhar para os seus dias da semana e você vai falar assim, ó, eu consigo treinar todos os dias da semana. Ótimo! Se você consegue treinar todos os dias da semana, melhor ainda. Mas de repente você não consegue treinar na terça e na quinta porque você tem algum compromisso que esses dias são mais cheios no seu trabalho. De repente quem não tem um trabalho fixo, com horários bem definidos, acaba tendo mais variável. Tem dias que viaja ou eu não consigo viajar no domingo porque domingo eu sempre volto para minha cidade ou viajo para trabalhar na segunda-feira e viajo na sexta-feira de volta para minha cidade. Enfim, depende das suas particularidades. Então, primeiro é definir quais os dias que você consegue treinar. Se você consegue treinar todos, ótimo. Se não, você marque aí, faça uma marcação, por exemplo, a segunda, quarta, sexta e sábado são os dias que eu consigo treinar. Show demais. Depois, você tem que definir quantas vezes você vai treinar na semana. Para treinar corrida, só treino de corrida, tem que ser no mínimo 2 vezes, tá? Menos que isso, posso treinar só corrida uma vez na semana. Poder tu pode, né? Tu pode fazer tudo que tu quiser, mas tu não vai evoluir. Mínimo 2 vezes. O ideal é 3, tá? Eu sempre, para os alunos que começam a treinar comigo, eu falo, treina 3 vezes na semana. É o que eu oriento para começar. Ou se você até está intermediário na corrida, 3 vezes está ótimo, tá bem? E aí depende, para treinar 4, 5 vezes na semana, você pode treinar, não tem nenhum problema, tá? Só que precisa definir qual é o seu objetivo dentro da corrida. Se o objetivo for baixar muito seu pace, correr uma maratona, correr uma meia maratona muito bem, correr um 5km forte, um 10km forte, você vai precisar treinar mais vezes na semana. Não tem como fugir disso, porque o volume de treino, a quantidade de treinos que você faz, te deixa melhor. Então, isso precisa ficar muito claro. E para isso, para definir quantas vezes você vai treinar na semana, é preciso definir quais as suas metas. Então, qual é o seu objetivo? É correr uma maratona? Então vai precisar de no mínimo 4 treinos na semana. Se conseguir treinar 5 ou 6, melhor. E aí tu vai encaixar isso dentro do teu calendário, tá bem? E é muito importante que você defina isso, porque senão fica uma loucura e aí tu pode estar treinando menos do que precisa ou treinando mais do que tu precisa para tua meta. Se de repente teu objetivo é só correr um 10km tranquilo, conseguir, tu não precisa se preocupar em fazer 4, 5, 6 treinos de corrida na semana. Você pode fazer seus 2 a 3 treinos ali que vai dar para correr tranquilamente o 10km tranquilo. Importante, preciso dizer que essa é uma rotina de treinos para quem já está treinando corrida há um determinado tempo. Então, se você é iniciante, não vai ser exatamente essa planilha que você vai seguir, mas você pode pegar os conceitos aqui e transferir isso para o seu próprio treinamento, ou se você for iniciante e deseja que eu faça um vídeo específico sobre como iniciar na corrida, deixa aí nos comentários também que eu trago esse conteúdo aqui no canal. E não se esquece, deixa o like também e se inscreve caso tu ainda não seja inscrito. Definido esses 3 primeiros passos, a gente também precisa definir o horário do treino e as condições para esse treino. Por que é importante definir um horário? Porque dependendo do horário e das condições que você vai fazer um determinado treino, a gente muda o tipo de treino, que a gente vai ver aqui logo na sequência. O que eu quero dizer com isso, Nestor? Tá confuso. Digamos que é o seguinte, você tem um treino de tiro. Normalmente o treino de tiro é o treino mais forte na semana, aquelas repetições que tu faz numa alta intensidade, são intervalos mais curtos, onde tu realmente explora o máximo do teu potencial. Esse treino é um treino bastante exigente, que ele vai te cansar muito. Então, se tu for fazer esse treino no final, por exemplo, definiu que vai treinar na terça-feira, tá? Vai fazer o treino de tiro na terça-feira. Só que na terça-feira
é o teu dia mais pesado da semana. Tu tá muito cansado na terça-feira para treinar. Porque tu trabalhou o dia todo, tu foi buscar os filhos na escola, ou tu tava na faculdade o dia todo, fazendo plantão, sei lá. E aí tu chega na terça-feira, tu vai treinar 8 horas da noite e vai fazer um treino de tiro pesado. Provavelmente o teu desempenho nesse treino de tiro não vai ser tão bom. Ou tu vai gerar um estresse muito maior do que é para gerar, porque tu já tem todo um cansaço acumulado. E lembra sempre que o teu corpo, o mesmo corpo que você corre, é o mesmo corpo que você trabalha. Então é importante estar com isso bem pautado. Se você estiver muito cansado, estressado ao longo do dia, isso afeta o seu treino de corrida. Então, talvez na terça-feira não seja a melhor forma de colocar esse treino mais intenso. E aí a gente deixa para quinta-feira. Que quinta-feira você tá mais tranquilo ali, consegue treinar de boa, tá com o dia um pouco menos ocupado, e aí tu consegue fazer o treino. Então a gente pensa nessas condições, por isso que é importante definir o horário e as condições para o treino, porque precisa ser encaixado dentro da tua semana. Beleza? Esses são os 4 primeiros passos para que você consiga aí planejar o seu treino. Aí a gente vai para os treinos em si. Aqui eu sempre considero 2 treinos que são extremamente essenciais na sua semana. Um é o treino de tiro e o outro é o treino longo, tá certo? Treino de tiro é esse treino que eu já te expliquei. É o treino onde você vai trabalhar a sua velocidade, a sua mecânica de corrida, a sua eficiência de corrida. Normalmente são em velocidades mais rápidas, de 10 km para baixo. Então, velocidade de 10 km, V10.000, velocidade de 5 km, velocidade de 3 km, de 1.500, de 800. Aí depende qual o objetivo. Um conteúdo que pode te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição, um conteúdo onde você vai aprender um pouco mais sobre qual o volume de treino de tiros para você fazer. Mas se você quiser um complemento ainda mais avançado, tem o meu playbook de como baixar o pace na corrida. O link está aqui na descrição também, onde tu vai entender como funciona a minha cabeça na hora de montar o treino. Então lá tu vai ver os princípios do treinamento, tu vai ver como organizar seus próprios treinos, tu vai ver como progredir. Então depois que tu assistir esse vídeo, ou agora mesmo se tu quiser, clica ali na descrição e vê lá o playbook e se for do teu interesse e se fizer sentido para você, você pode adquirir. Então o primeiro é o treino de tiro. Onde eu gosto de colocar o treino de tiro? Eu gosto de colocar o treino de tiro no início da semana. Então, se você definiu que vai treinar 3 dias na semana, vamos botar a nossa situação hipotética, né? Deixa eu só botar aqui. A gente treina 3 dias na semana. Digamos que eu vou treinar terça, quinta e sábado, que são dias bem comuns da galera treinar. Então, terça é um treino de tiro aqui. Terça, obrigatoriamente, é o treino de tiro, porque eu tô mais descansado, só teve segunda-feira, e aí terça eu já venho e coloco, meu corpo tá mais descansado, tá no início da semana, não acumulei tanto estresse, de repente se eu tenho uma rotina de privação de sono ao longo da semana, eu consigo aqui deixar meu treino na terça-feira, que eu tô melhor e eu faço esse treino de tiro. Nestor, o que eu faço nesse meu treino de tiro? Aqui eu normalmente, depende dos seus períodos, mas eu gosto de intercalar, inclusive eu explico isso lá no playbook, no mínimo 2 semanas de tiros um pouco mais curtos e rápidos e 2 semanas com tiros um pouco mais longos e lentos. Então, tiros curtos e rápidos seriam tiros de V5.000 para baixo. Aí, treinos de velocidade de 5 km para baixo. Então, eu posso intercalar aqui 10 de 400 metros, 4 de 1.000, 6 de 500... 10 de 300, enfim, tem muitas possibilidades de variações, e aí por isso que é importante também que você assista esse vídeo que está aqui embaixo, que você vai ter uma ideia de volumes de treino, como é que funciona. Então, tiros de V5.000 para baixo. E aí eu repito esse mesmo treino na próxima semana. Eu gosto sempre de repetir, fazer 2 semanas pelo menos com o mesmo treino ou com um treino bem parecido. Vou deixar um link de um vídeo também na descrição, que te ajuda a fixar melhor aquela velocidade, porque de repente tem uma terça-feira que estava calor, estava difícil de treinar, você vai lá, treina, e aí o treino não sai tão legal. Na outra semana você repete, o treino sai bom. Então você consegue também ter noções diferentes de como o seu corpo está respondendo. E aí, nas outras 2 semanas do mês, eu gosto de colocar tiros um pouco mais longos. Então são tiros de V10.000, velocidade de 10 km para cima. Aqui tá 1.000, né? E aí, esses tiros aqui eles também são em distâncias menores, então aqui é no máximo de 1 km. A duração, vou deixar aqui, máximo de 1 km a duração, vou botar até numa cor diferente aqui, aí ó, máximo de 1 km. E aqui, de 1 km para cima,
Aí que eu uso normalmente V10.000 ou velocidade de meia maratona, tá? E aí depende muito também de qual a sua meta de treinamento. A gente sabe que se tua meta for fazer treinos para maratona, você precisa treinar mais no ritmo de maratona. Se você vai correr uma prova de 5K, você precisa treinar em ritmos mais próximos de 5 km. Então, por isso que eu falei que definir qual a sua meta é extremamente importante, porque é isso que vai guiar todo o seu treinamento. Não adianta tu ficar treinando, fazendo treinos aleatórios, se tu não tem um objetivo da onde que tu quer chegar. Qual a valência, que velocidade que você quer melhorar, ou que distância você quer melhorar. Então, tiros de V10 de 1 km para cima. Vamos deixar aqui para que fique claro. Então, aqui são tiros de 1 km, tiros de 1.200, 1.500, 1.600, 2 km, 3 km, são tiros diferentes aí que a gente possa fazer com esse volume um pouquinho maior. Então aqui, enquanto a gente trabalha um pouco mais de intensidade, para baixo aqui a gente trabalha um pouco mais de resistência. E assim tu consegue ter um bom equilíbrio entre velocidade e resistência, beleza? Então é isso que eu considero para treinos de tiro. Dei alguns exemplos de treinos que você pode estar fazendo, mas é importante que, como isso é muito individual, fique claro aí para você. Segundo ponto, um treino longo. Tá? Treino longo também é essencial. O que eu considero um treino longo? Normalmente é o maior treino da sua semana, o maior treino da sua planilha de corridas. Então pode ser 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 quilômetros. Tudo depende de qual é o seu objetivo e em que momento você está. Mas eu considero um treino longo um treino que dura em torno de 1 hora de duração, tá? Ele tem em torno de 1 hora de duração. Então aqui eu vou botar 1 hora de corrida. Beleza? Para quem corre a pace 6, isso vai dar 10 km, por exemplo. Ou pode dar um pouquinho menos, 9 km, 8 km e pouco. Para quem corre a 4 por quilômetro, onde 4 por quilômetro é confortável, um treino de 1 hora é de 15 km. Para quem corre a 5, dá 12 km. Então, esse treino ele varia, tá? Mas esse treino de 1 hora de corrida aqui, eu considero ele essencial. Por quê? Enquanto que esse treino ele trabalha a tua velocidade, a tua explosão, a tua capacidade neuromuscular, esse treino ele vai trabalhar a tua resistência, a capacidade que você tem de resistir por mais tempo a uma determinada distância, para aumentar sua resistência geral, a sua capacidade do seu pulmão, trabalhar os seus tendões, seus músculos, suas articulações a resistir à própria corrida. Então, esse treino longo aqui também considero essencial. O que eu gosto de fazer no treino longo? Eu gosto de intercalar uma semana de 1 hora de corrida, ou até pode ser um pouquinho mais, mas eu gosto de intercalar longos um pouco mais longos e lentos, com longos um pouco mais curtos e rápidos. Mas calma que isso vai fazer sentido agora com o nosso terceiro treino, que é o treino coringa. Por que eu coloco esse treino coringa? Porque esse segundo treino aqui, eu gosto de variar mais ele. Então tem semana aqui que eu vou colocar ele, por exemplo, 40 minutos de corrida leve. Esse aqui é teu treino. Então vai ser um treino leve, beleza? Por quê? Tu teve um treino de intensidade aqui, tu colocou um treino leve. E aí, se eu faço esse treino leve na quinta-feira, eu coloco mais intensidade aqui no sábado. Então eu vou fazer, por exemplo, essa 1 hora de corrida, ao invés de ser só 1 hora de corrida em ritmo leve, eu vou botar, por exemplo, aqui, ó, 50 minutos leve, mais 10 minutos forte no final. Coloquei um acréscimo de intensidade, então fiz 40 minutos de corrida leve. Aqui, fiz o meu mesmo tiro de V5000 e aqui eu vou colocar um fartlek. Vou colocar um fartlek ou um treino progressivo, corrida progressiva. Um treino que eu gosto muito de usar também. Uma corrida progressiva, onde eu vou fazer cada quilômetro mais rápido que o anterior, totalizando mais ou menos esses 40 minutos. Então, 40 minutos de corrida progressiva. Ou pode ser 30 minutos, que eu considero, tá? No mínimo 25 minutos de treino de corrida. Menos que isso, eu acho que não é tão benéfico. Eu gosto de ficar com no mínimo 30 minutos de um treino de corrida. Eu acho que ali tu já colhe bons benefícios. Então aqui você vai ver que se a gente fizer 10 tiros de 400, o seu treino total vai dar isso. A gente sempre pode colocar mais tempo de aquecimento, então tem uns 10 minutos de aquecimento inicial, que esse aquecimento ele pode ser com trote leve, com educativos de corrida, tem vídeo também só sobre aquecimento aqui no canal, mas no mínimo 10 minutos de aquecimento e você também pode colocar uns 5 a 10 minutos de desaquecimento no final, que é para somar um pouco mais de volume. Mas pense sempre que o treino total entre aquecimento e a corrida em si tem que dar no mínimo 25 a 30 minutos, tá bem?
Tendo isso em mente, você já fica mais fácil. Como aqui eu fiz 40 minutos de corrida progressiva e coloquei 2 treinos mais pesados, esse treino aqui no final eu vou deixar leve. Então, é 1 hora de corrida leve. Perfeito, perfeito. Aí aqui, lembra, ó, mudei meu estímulo. Coloquei um pouco mais de estímulo de resistência. Mas eu ainda quero continuar trabalhando a velocidade. Então aqui, como na minha quinta é um treino coringa, eu vou botar uma 30 minutos de rodagem, mais 5 corridas coordenadas, ou strides, vamos botar strides aqui, que é o termo em inglês, strides de 100 metros, para a gente estimular essa velocidade. Então, beleza, coloquei aqui uma resistência, coloquei aqui um trabalhinho de velocidade, de 100 metros por 100 metros. Quem é meu aluno sabe que eu gosto muito de utilizar esse treino. Inclusive, se você quiser se tornar o meu aluno e ter a minha orientação pessoal para melhorar a sua corrida, onde eu vou olhar para o seu treino, vou montar o seu treino e vou te orientar em todo esse processo. Vou montar o treino, vou dar os feedbacks, se está treinando dentro daquilo que foi planejado, se não está, quais dicas você pode fazer para melhorar. Então, é só clicar no primeiro link da descrição, vai estar Seja Pro. E aí tu clica lá, assiste um vídeo onde é que eu te explico como funciona e aí depois tu pode aproveitar isso e aí contratar a minha assessoria. Beleza? Então, ó, fiz aqui esse trabalho mais de resistência, coloquei um trabalho de velocidade e aqui eu vou fazer 1 hora e 10 de corrida. Aumentei um pouquinho mais o meu volume, eu gosto sempre de trabalhar, eu gosto de pensar no tempo, mas traduzir isso para quilômetros. Então, 1 hora e 10 de corrida, digamos que você corre a pace 6, você vai fazer em torno de 11 quilômetros, 11 quilômetros e meio, tá certo? De repente você corre um pouquinho mais rápido, vai fazer 12, 13 quilômetros, mas sempre ficando nessa casa de 1 hora ali, entre 50 minutos a 1 hora e 10 é um bom treino longo. Detalhe, a não ser que você esteja treinando para uma prova específica. Por exemplo, se você estiver treinando para provas de 21 km ou provas de 42 km, você precisa aumentar esse tempo de duração. Então, para quem treina para maratona, vai treinar 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas de treino. Quem treina para meia maratona é no mínimo ali 1 hora e 20, 1 hora e meia, 1 hora e 40, dependendo, até 1 hora e 50. E aí, tudo vai depender. Mas para 5 e 10 km, normalmente esse treino de 1 hora de corrida leve já vai te dar a resistência que você precisa para melhorar. E aí a gente vem para mais uma semana onde a gente repetiu esses tiros de 1 km para cima. Lembrando, você sempre pode fazer progressões dentro dessa semana. Então, de repente, aqui tu fez 5 tiros de 1000 na velocidade de 10km. Aqui tu faz 6 tiros de 1000 ou faz 5 de 1200. Então, tem muitas formas de você progredir o seu treinamento. E aqui a gente pode vir para mais uma vez 40 minutos de corrida leve, bem tranquilo, por isso que eu gosto desse treino coringa, eu gosto de ir mudando ele a cada semana, mas na grande maioria das vezes, ou ele é uma corrida bem leve, tá? Uma corrida leve para ajudar a somar o volume na semana, ou uma corrida com pequenos intervalos de velocidade. Um outro exemplo, para não deixar 40 minutos de corrida leve, vou colocar assim, ó, um treino que eu gosto muito de usar também, quem é meu aluno sabe, 3 minutos e 30 leve por 30 segundos forte. 10 vezes. Que dá 40 minutos totais. Você pode fazer 8 vezes, que dá 32 minutos, 9 vezes, que dá 36 minutos. E aí, você segue isso, você tem um estímulo em velocidade e intensidade. Ele é um estímulo pequeno, então ele não desgasta o seu corpo. E aí você consegue também estar sempre tendo contato com essa velocidade. E aqui, ao invés de 1 hora de corrida, eu vou colocar par ímpar. O que é isso? Aí você vai ter seus 10 minutos de aquecimento, vou botar 2 km de aquecimento. Que é uma corrida leve, depois quilômetro ímpar, né? O ímpar é forte e o par é leve. Então vai fazer o ímpar, quilômetro ímpar. Então, o terceiro quilômetro tu vai fazer num ritmo um pouquinho mais forte, pode ser o seu ritmo de meia maratona, ou o ritmo de Z4, e aí o par tu faz leve, só Z3, só Z2. E aí tu repete, por exemplo, isso 4 vezes, onde vai dar 10 km total do treino. Se você for mais rápido, você pode repetir isso 5 vezes, você pode repetir isso 6 vezes, aí depende muito daquelas condições que eu já te expliquei anteriormente. Então essa aqui é uma boa planilha de treinos para um mês de corrida. 2 trabalhos de velocidade aqui, pode ser velocidades diferentes. Aqui um trabalho um pouco mais de resistência a essas velocidades, também com velocidades e distâncias diferentes. Aqui, nossa quinta, um treino coringa, onde eu trabalho diferentes estímulos no corpo. E aí, sábado, aqui tem sempre o meu treino longo, beleza? Então, esse aqui é o que eu considero essencial.
esses 3 treinos tem que ter na tua semana. Nestor, eu treino 4 vezes, eu treino 5 vezes. Se tu treinar 4 vezes, o outro treino que você vai colocar, ele sempre vai ser leve, tá? E aí a gente começa a entrar numa outra particularidade que eu vou fazer só para quem treina de 4 a 5 vezes na semana. Eu vou fazer um outro vídeo, porque senão esse aqui vai ficar muito longo, tá? Mas a gente colocaria um outro treino leve, por exemplo, na segunda-feira, e aí esse da quinta a gente poderia colocar um pouquinho mais de intensidade. De repente, se treina 5 vezes, sempre a gente pensa assim, ó, são no máximo 2 treinos intensos na semana, ou um treino intenso e 2 moderados, tá certo? Então aqui, ó, a gente tem um treino intenso, aqui tá leve, e aqui um que é um moderado. Aqui a gente tem um intenso, aqui um outro mais intenso também, mas um intenso para moderado, e aqui um treino leve, embora esse seja o longo, e o longo é cansativo, mas ele ainda é num ritmo leve. Aqui também, treino intenso, aqui um treino relativamente intenso, moderado, mas um treino leve. Então a gente sempre pensa nisso, no máximo 2 treinos intensos ou um treino intenso e 2 moderados. Não precisa se preocupar com 80-20 se você treina 3 vezes na semana, não precisa se preocupar com Z2, não precisa se preocupar com nada disso. Um treino forte, um moderado e um leve tá excelente. Aí a gente entra para os treinos complementares, que são esses 3 pontos aqui, que é muito negligenciado pelos corredores, mas é essencial. Primeiro é o treino de fortalecimento. Se você corre, você precisa fazer fortalecimento, tá certo? Porque o fortalecimento ele é importante para você estar mais preparado para a sua corrida, tá certo? Porque ele vai te ajudar a prevenir lesões, ele vai te deixar mais forte, mais rápido, porque você vai ter uma melhor capacidade neuromuscular e isso faz com que você corra mais rápido. Então, 2 dias para o seu fortalecimento. Você tem que separar 2 dias para o seu treino de fortalecimento. Ah, Nestor, eu não sei que dia eu treino. Pô, coloca na segunda então, ó. Vou botar, senão vai ficar feio aqui, né? Vou botar força. Treino de força. O que eu faço no treino de força, Nestor? Pode ser academia, pode ser crossfit, pode ser funcional, pode ser treino em casa, desde que você saiba fazer as progressões corretas e estar trabalhando dentro do que a corrida necessita. Inclusive, vou fazer um vídeo também só falando sobre isso, mas trabalho de fortalecimento. Beleza? Treinei a segunda, posso treinar a quarta, fortalecimento também. E aí fica a quinta e sábado. Beleza? Fica um dia de descanso, outro dia de descanso. Aqui, treino força, 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 força. Beleza, ó. Fiquei com 2 dias de descanso. Então, eu tenho segunda, terça, quarta e quinta, mais pesado. Sexta, eu descanso de todo esse estresse da semana. Faço o meu longo, que é um treino que dura um pouco mais e gera um pouco mais de desgaste também pela duração. Descanso domingo e consigo retomar a minha semana. Porque se você é um corredor iniciante ou intermediário, é importante que você treine 3 vezes e tenha pelo menos um dia de descanso entre cada corrida. Porque no início, a nossa capacidade pulmonar, a nossa capacidade cardiorrespiratória, ela evolui mais rápido que a nossa capacidade muscular e tendínea. Então, nossas articulações, nossos tendões e nossos músculos demoram um pouquinho mais para se acostumar à carga repetitiva da corrida. E aí, se tu começar aumentando muitas vezes de corrida na semana ou com muita intensidade, vai dar problema de canelite, banda iliotibial, pode dar fascite plantar, pode dar algum desses problemas, dessas lesões que são bem comuns. A principal é a canelite para o corredor, né? Então, sempre que tu der um dia de descanso e respeitar essas intensidades, você consegue estar mantendo o seu corpo, dá tempo para ele recuperar daquele estresse anterior da corrida, e aí depois de um tempo que você passa aí 6, 8 meses correndo, dá para adicionar mais treinos de corrida ao longo da semana que você não vai ter os mesmos malefícios, né? Não vai ter esses problemas de quem está iniciando porque seu corpo ainda não está preparado. Aí, como eu falei, o descanso ele é muito importante porque você dá o estresse para o seu corpo, e se você não sabe disso ainda eu vou te explicar, mas a gente está aqui, né? Esse é o nosso corpo. E aí, você treina. Quando você treina, você piora o seu rendimento instantaneamente. Você fica pior quando você treina. Só que aí, se você descansa, o corpo ele recupera e fica melhor do que ele estava antes. Isso a gente chama de teoria da supercompensação. E aí você treina de novo, você piora, depois você descansa e melhora. Então você sempre vai fazendo essa linha que vai subindo. E é isso que você precisa entender. Se você só ficar treinando, não preciso treinar para melhorar, você vai só descendo o seu rendimento porque você não está dando tempo do corpo descansar, poder recuperar os seus sistemas energéticos, suas articulações, seus músculos, seus tendões,
construir mais força, velocidade e resistência para depois poder melhorar. Então o descanso é sempre muito importante. Gosto de ter 2 dias de descanso na semana, mas se quiser fazer um outro fortalecimento aqui na sexta-feira, também não tem problemas. Pelo menos 2 treinos de fortalecimento para membros inferiores, tu pode fazer membro inferior e superior no mesmo dia, não tem problema. E aí na sexta tu pode fazer um trabalho extra de membro superior, trabalho de core, um trabalho exclusivo de mobilidade aqui também, não tem problema nenhum. E aí deixa sempre o domingo off. De repente, aquilo que eu te falei, fica melhor para você treinar no domingo. Então você deixa o sábado para descanso. Ou dá a segunda de descanso e joga todos esses treinos para frente. Então, colocou aqui o treino de tiro na quarta, o outro treino de força na quinta, esse treino leve aqui na sexta, fortalecimento no sábado e faz longão no domingo e aí descansa na segunda. Não tem problema nenhum, fica a seu critério qual a melhor forma de você fazer os seus treinos. Por isso que você precisa ter essa noção e responder essas perguntas. E aí o trabalho de mobilidade você pode fazer antes do seu treino de corrida, antes do seu treino de fortalecimento ou num dia à parte. Eu recomendo que você faça antes do seu treino de fortalecimento, que são exercícios que trabalham a mobilidade das suas articulações, né? Então, mobilidade do quadril e mobilidade do tornozelo, principalmente, que são 2 motores de força na corrida que eles fazem com que você melhore. Então, tendo isso, vai te ajudar a ter um resultado mais interessante. Exercícios como cócoras, 90-90, agachamento lateral, avançando à frente, afundo split, são alguns exercícios de mobilidade que vão te trazer isso, beleza? Então esses aqui são os 3 treinos complementares, os seus treinos durante a semana, e aí a sua planilha de uma semana, uma planilha hipotética, se você quiser seguir isso você vai ter resultados, mas é uma planilha hipotética que você pode estar aplicando nos seus treinos, tá? Uma outra forma que a gente pode fazer também é depois de 3 semanas de treinos um pouco mais intensos, você faz um treino uma semana mais leve, então você reduz um pouco de volume. E é importante sempre falar, tá? Não aumente mais que 10% o seu volume da semana. Então, digamos aqui que na terça-feira você fez 5 km, aqui esses 40 minutos de corrida leve vai dar 7 km, dá 12 e aqui você vai fazer mais 10. Então, dá 22 km de corrida na semana. Se você fizer esses 22 km de corrida, na próxima você aumenta só 10% desse valor. Então, de 22 mais 10% vai dar 2.200 metros, 2.4, mas você aumenta para 24 km. Então, nessa semana você aumenta para 24 km, depois você aumenta para 26 e aí vai subindo progressivamente. Mas não necessariamente você precisa sempre subir o seu volume de treinamento, tá? Mas isso é papo para um outro vídeo. Então, se esse vídeo foi útil para você, deixa um comentário aí para que eu saiba a sua opinião e como eu posso contribuir para melhorar ainda mais a sua corrida. Lembra, sempre verifica os links aqui na descrição, que tem link do meu playbook, como eu te expliquei, que é um excelente complemento para essa aula, link para minha consultoria de corrida, link também para minha newsletter, que é gratuita, e tem outros vídeos que eu também recomendei ao longo desse vídeo, que estarão na descrição. Então pode sempre verificá-la ali, sempre importante ler. No mais, deixa o like, se inscreve no canal mais uma vez, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!